Olá, eu sou Pedro de Freitas, sou um homem branco, careca, de barba comprida. Estou vestindo uma camiseta escura, com as mangas puxadas aqui, na altura do cotovelo. Estou gravando esse vídeo da minha casa. Vocês podem ver à minha direita um escritório, e à minha esquerda vocês podem ver uma janela que tem uma bancada de madeira com umas plantinhas ali. Eu estou aqui para gravar essa videoaula, né, que chama sobre construção de narrativas artísticas para apresentação de projetos culturais. Esse vídeo faz parte, foi contemplado pelo PROAC do Estado de São Paulo, um edital que foi feito aí por conta da pandemia há uns anos atrás. Bom, e é o seguinte, eu sou Pedro de Freitas, eu sou produtor de teatro, eu sou formado em artes cênicas pela Unicamp, pela Universidade Estadual de Campinas, no curso de bacharelado. O meu trabalho como produtor, meu trabalho profissional como produtor, começou em 2003, quando eu passei a fazer parte da equipe do Lume Teatro, uma companhia de Campinas que desenvolve um trabalho de pesquisa sobre a arte do ator. Lá no Lume, eu aprendi um jeito de fazer produção, um jeito Lume de fazer produção. E, dia a dia, eu fui entendendo como criar um sistema de trabalho em produção e como falar do trabalho do Lume para os diversos públicos que a quem a gente se dirigia. No Lume, eu tive uma experiência muito interessante, que foi além da criação dos trabalhos, dos workshops, a oportunidade de viajar muito pelo Brasil e também fazer algumas viagens internacionais com trabalhos do Lume, como X em Sete Cuias, como Cravo Liri Rosa, Sopro e muitos outros do Lume. Nessas viagens, e por conta de algumas relações de trabalho com o Lume, eu acabei conhecendo alguns artistas internacionais que foram também muito importantes para aumentar a minha visão de mundo. Inclusive, dessa relação com esses artistas, foi daí que eu comecei a aprender uma outra língua, outras línguas, né? Inglês e espanhol, pelo desejo, pelo contato com essas pessoas. E enquanto eu estava no Lume, comecei a desenvolver alguns projetos também com artistas como Tadashi Endo, Gard Uter, que faziam turnês pelo Brasil. Em 2009, eu decidi mudar um pouco o rumo da minha vida e abrir uma produtora, trabalhar sozinho, representando artistas estrangeiros no Brasil. E aí eu comecei com Tadashi Endo, com Gard Uter, fazendo turnês pelo Brasil. Meu objetivo era fazer uma produtora que tivesse um trabalho focado no intercâmbio de saberes no teatro, de artistas estrangeiros com artistas brasileiros, de encontros, de referências, de pessoas que pudessem mostrar, além do seu trabalho em arte em si, um pouco apresentar um legado de vida em arte, né? Tadashi Endo hoje é um artista que já tem 75 anos, Gard Uter já tem mais de 60 anos, Avner Eisenberg também tem 75 anos. Então, são artistas que têm na trajetória deles uma excelência artística, uma excelência estética, mas apresentam também um legado do que é viver em arte durante muito tempo. Bom, além desses artistas, a gente trabalhou com muitos outros, também todos muito importantes. A Companhia do Chapiteau, de Portugal, The Paper Cinema, do Reino Unido, e assim vai, são muitos. E por conta desse trabalho com a Périplo, eu viajo muito. Viajo para muitos festivais
para ver trabalhos, para ver possibilidades de trazer esses trabalhos para o Brasil. E passo por muitas situações que a gente chama de pitching. São reuniões, são encontros, onde um artista, um produtor, vai até a frente de todos nós apresentar um projeto dentro de um tempo combinado. Isso é uma forma, um padrão de apresentar. Isso acontece no teatro, acontece muito no cinema, acontece em várias áreas. Várias áreas têm apresentações de pitching, que são apresentações de projetos para interessados. No caso, essas sessões de pitching, elas acontecem, artistas apresentam, artistas e produtores, para programadores de festivais ou curadores de teatros ou festivais que têm interesse em programar espetáculos. Às vezes não só espetáculos, mas também algum tipo de atividade formativa, artística, que tem a ver com os artistas. E aí, vendo os pitchings, às vezes você vê alguns que funcionam muito bem e outros que não funcionam tão bem. Então, conversando com colegas que participam dos pitchings, eu comecei a entender, perguntar assim, o que é que diferencia um pitching do outro? O que faz com que eu me identifique com um projeto e não me identifique com outro? E como produtor, eu sou uma pessoa que também estou nesse lugar, né? Às vezes de estar em situações de pitching ou de apresentação de um projeto, de falar sobre um projeto para alguém. E aí eu também, na minha prática, penso, para mim, que situações onde eu consigo falar de um projeto de uma maneira boa e que aproxima a pessoa com quem eu estou falando de mim e do projeto, e quando que isso não deu tão certo. Então, analisando isso, eu fiquei pensando, como é que a gente, então, estrutura uma narrativa, uma fala sobre um projeto, para que a gente possa aproximar as pessoas da gente. Em algumas situações de pitching aqui no Brasil, eu vejo várias pessoas, amigos, parceiros, que saem do pitch e falam assim, é tão difícil, porque eu não sei falar de mim mesmo, é tão difícil falar de mim mesmo, normalmente artistas. E aí tem uma coisa que é muito interessante, porque assim, não tem ninguém melhor para falar de um trabalho do que o artista que está fazendo o trabalho. Isso do ponto de vista de quem vê uma apresentação. Porque assim, você vai ouvir do artista o que motiva ele, né? O que ele está fazendo, qual que é o próximo projeto dele, qual que é o projeto atual, o que motiva ele fazer, o que motiva ele estar ali diante de você, falando de uma coisa, de um projeto, e como que você vai se aproximar dele através dessa fala que ele faz. E aí eu fico pensando, se a pessoa tem dificuldade em falar sobre si, e falar sobre si também é uma exigência do trabalho, tem gente que consegue improvisar, chegar num lugar e falar, apresentar o projeto, apresentar e te encantar. Tem gente que não tem essa capacidade, que fica muito nervosa, não sabe o que falar. Então, talvez a melhor forma seja ensaiar. Criar uma metodologia para apresentar o trabalho e ensaiar esse discurso, ensaiar essa narrativa. E aí, para isso, eu fiquei pensando aqui, para trocar com vocês, uma metodologia, um jeito de fazer. É claro que é um jeito muito particular, um ponto de vista muito pessoal, baseado na minha experiência como quem participa de pitching, tanto assistindo como fazendo pitching. E aí, eu vou falar agora umas coisinhas que eu acho que são interessantes ou que são base para a elaboração dos discursos e das falas, das narrativas artísticas sobre projetos culturais que eu faço. O processo para começar a desenvolver essa sua narrativa, eu acho que ele é semelhante ao processo da escrita de um projeto. Então,
Eu parto de uma ideia e começo a colocar ela no papel. Cada pessoa tem o seu jeito de desenvolver um projeto, de escrever o seu projeto. Eu, normalmente, parto de perguntas. Perguntas que vão ajudar a esclarecer as minhas ideias, que estão aqui na minha cabeça, e também que respondam aos outros o que é aquele projeto que, depois de pronto, está sendo apresentado. O pitch, ou uma fala de uma apresentação sobre um projeto cultural, sobre um artista, ela é a mesma, eu acho que ela é a mesma coisa. Eu parto desse mesmo ponto de partida, o das perguntas. No caso da apresentação, a gente vai para a primeira pergunta, que é: quem sou eu? Quem é essa pessoa que está falando com vocês? Então, eu rapidamente vou cumprimentar as pessoas, vou falar o meu nome e, na sequência, eu vou falar quem eu estou representando. É outra pergunta. Quem eu represento? O que eu apresento? Então, aí eu vou falar em nome de quem eu estou ali e quem é a companhia que eu estou, ou o artista que eu estou representando. Posso ali dar um breve histórico, um pouco como eu fiz no começo desse vídeo, dar um histórico sobre a pessoa, sobre o percurso. Se é um público muito diferente do meu público, é importante um pouco contextualizar de onde que vem essa companhia, de onde que vem esse artista, o que que já criou. Mas é importante lembrar que o pitching é uma coisa rápida, uma coisa às vezes de 3 minutos, de 5 minutos. Então eu preciso ver o que que é mais importante no meu discurso para falar. Às vezes, sobre quem eu estou falando, é muito importante eu apresentar essa pessoa, apresentar a trajetória, para que as pessoas possam um pouco se situar. A próxima pergunta é o quê? O que que eu estou apresentando ali? Eu posso apresentar uma peça, eu tenho uma peça e eu quero que essa minha peça seja programada em festivais de teatro, dança, seja lá o que for. Pode ser, eu tenho uma companhia e estou buscando patrocínio para um projeto de uma companhia. Pode ser uma infinidade de coisas. Por isso é muito importante a gente saber o que a gente está fazendo para a gente chegar e deixar bem claro de começo o que é que está sendo apresentado ali. Depois de falar o que está sendo apresentado ali, é importante falar sobre o porquê. Aí está outra pergunta. Por quê? Por que que esse projeto é importante? Por que que ele é relevante? Em que contexto ele acontece que faz com que ele seja um projeto interessante para aquelas pessoas que estão ali assistindo? E aí, a gente também, quando a gente está falando em relevância e importante para quem está assistindo, a gente já está entrando em uma outra pergunta, que é para quem eu estou falando naquela hora. Eu tenho que pensar o meu discurso, preparar meu projeto, mas é muito importante que eu saiba adequá-lo a diferentes públicos. Então, não adianta eu falar de um espetáculo de teatro para uma plateia de programadores de dança, ou falar de performance para uma plateia de programadores de ópera. Então, é muito importante saber quem são as pessoas para quem você está apresentando, e as pessoas que você tem. Às vezes, no meio de muitas pessoas, você tem interesse em determinadas pessoas. Porque às vezes é um grupo que tem gente de tudo quanto é festival, tudo quanto é instituição, tudo quanto é teatro, mas ali tem, sei lá, às vezes de 20, tem 4 que você sabe que tem a ver com o que você está apresentando. Então é importante você pensar o para quem, para que aquele momento seja importante para chegar naquelas pessoas que você acha que tem um diálogo direto com o seu projeto. Outras perguntas também que são importantes a gente pensar é: onde esse projeto acontece? Ou onde eu tenho interesse que ele aconteça? Uma outra coisa também que é interessante, uma outra coisa, uma outra coisa também que é interessante é pensar quais são as condições para que esse projeto aconteça.
Então, assim, se é um espetáculo, eu preciso de coprodutores, pessoas que invistam no projeto para que ele possa acontecer. Se ele é um projeto de circulação, eu falo assim, eu posso falar quais são as condições que eu vou viajar, quantas pessoas viajam, qual é a carga que eu viajo. Isso são coisas interessantes que podem ser faladas também. E um pouco, outra pergunta é, quando? Quando que eu pretendo realizar isso? Né? Esse projeto que eu estou apresentando para vocês, é legal você dar para as pessoas a referência de quando você quer que ele aconteça. Eu quero que ele aconteça ainda nesse ano. Não, esse projeto que eu estou falando é um projeto para o ano que vem. E também, dependendo do público para quem você está falando, esse projeto pode dar certo ou não. Às vezes uma pessoa está pensando numa coisa que tem tudo a ver com o que você está apresentando para daqui a um ano, ou para o mês que vem. Então, isso aí acabam surgindo oportunidades. Por quê? Porque você estabelece um prazo. Você fala assim, esse projeto pode acontecer a partir de outubro de determinado ano até outubro do próximo ano. Ou fala, esse projeto está em fase de ensaios e a previsão de estreia dele é daqui 6 meses, daqui um ano. Então, quanto mais informações você dá para as pessoas, mais elas vão vendo possibilidades de se aliar, de se aproximar do seu trabalho. Isso aqui agora, né, foi uma estrutura para a construção disso. Mas tem outras coisas também que são muito importantes levar em consideração, que é como você se aproxima das pessoas através da narrativa, através dessa fala. Dependendo do público para quem você está falando, às vezes, quando eu estou apresentando um espetáculo, eu posso falar assim, esse espetáculo já participou de um determinado festival que você sabe que é próximo, tem uma linguagem parecida com um festival de alguém que está ali assistindo o seu trabalho. Isso é uma forma de aproximar. E aí é legal pensar num discurso e para quem você está falando e trazer essas referências de coisas que vão aproximar você das pessoas que estão ali te ouvindo. Como eu disse antes, não é de todo mundo que a gente precisa se aproximar, mas as pessoas que têm a ver com o projeto. Claro que a gente pode se surpreender, pessoas que a gente não conhece ou que programam outros tipos de coisas, elas podem se interessar pelo seu projeto. A narrativa em si, como construir essa fala, é bastante importante. Mas tem outras coisas bastante importantes também, que é justamente essa questão de pontos de atração, assim, pontos de referência que aproximam você das pessoas que estão assistindo. Tem uma questão de identificação pessoal também, que a forma como você fala pode agradar algumas pessoas, pode desagradar outras, mas isso também é uma forma, é importante pensar no como você vai, na atitude, de como você está apresentando aquele tema. Isso também é uma forma também, que aí é uma análise do outro, acaba analisando de uma maneira muito subjetiva, mas é importante. Às vezes eu já vi algumas situações onde um produtor ou um artista apresentava um projeto a partir de um ponto de vista com uma série de referências assim acadêmicas, sobre estudiosos, e nesse momento a pessoa acabava dando tanta referência que não era referência minha ou de outras pessoas da plateia, e isso me afastava, porque aí eu sentia que aquele universo ele era muito longe de mim. E ali naquela fala não tinha uma forma de me aproximar daquele conteúdo. E, pelo contrário, ela me distanciava, porque eu sentia que eu não alcançava aquele conteúdo, aquela teoria, aquela coisa toda que a pessoa estava apresentando. Então, pensando nas pessoas com quem a gente fala, para quem a gente está falando, ter um discurso que aproxime as pessoas, que traga elas para próximo de você, para próximo do seu projeto. Até aqui, eu falei muito de uma situação de pitching, como se você está numa situação combinada de se falar sobre um projeto para pessoas que possam se interessar pelo seu projeto, pela sua peça. Mas, dentro dessa coisa de eu não sei falar de mim,
estão as situações casuais. Então, acontece de você, fora de uma situação de pitch, uma situação normal, você, por exemplo, está numa situação que eu vivo. Então, assim, eu estou num festival e encontro o programador de um festival. E eu tenho um projeto que eu quero apresentar para esse programador do festival. É importante, é claro que se eu estou no mesmo lugar com essa pessoa, eu tenho que aproveitar essa oportunidade de conversar, de me aproximar e apresentar esse projeto. Mas uma coisa que é bastante importante é como respeitar o espaço do outro sem ser inoportuno. Isso é uma coisa que a gente percebe no contato, é uma sensibilidade em relação ao outro, né? Então, por exemplo, se eu tenho um programador que ele tá num bar, né? Ok, é um festival e você tá lá no festival com o seu trabalho como artista, ou não está apresentando, mas está ali para encontrar gente. Aí você encontra a pessoa que você quer muito encontrar para conversar sobre o festival. E a pessoa está ali tomando uma cerveja, super feliz no momento, que aí você vai chegar para a pessoa. E aí o que acontece às vezes, que é uma falta de sensibilidade, que alguém começa a conversar e às vezes ela mal deu oi, mal no momento que não é um momento combinado para isso, e aí começa a falar do projeto, falar de si, falar do projeto, falar de si. Aí a probabilidade disso dar errado, da apresentação dessa narrativa, por melhor que ele esteja construída, dar errado, olha, eu te falo que é de 99%. Mas esses momentos de encontros, de festivais, são justamente momentos para que a gente possa se aproximar das pessoas e conhecer as pessoas. E eu vou trazer agora aqui uma referência do jeito que foi falado pela Iva Howard, num workshop que eu fiz com ela durante uma edição da MIT, em 2018, se não me engano. A gente tem que levar em conta que a gente está lidando com pessoas e que essas pessoas têm projetos. E os nossos projetos podem se alinhar aos projetos delas. Então, a coisa vai rolar, vai dar um match quando os nossos projetos coincidirem, quando o que o programador está querendo fazer tem a ver com o que eu quero fazer. Ou como a gente pode, a partir de coisas que às vezes não são tão parecidas, buscar meios para que essas coisas se aproximem e possam seguir juntas. Então, tem uma coisa que é bastante importante, que é entender o outro, respeitar o outro, lembrar que aquela pessoa que está na sua frente, ela não é um festival, ela não é sabe? Ela é uma pessoa. E, por exemplo, se você está num bar, encontra uma pessoa e conversa com a pessoa, talvez seja o momento de só conversar com a pessoa, tomar um café, tomar uma cerveja, dançar, sabe? E estabelecer uma outra relação que vai um pouco além da relação profissional. E eu não estou falando eu não estou falando para que tem que fazer isso, porque isso é uma coisa que acontece naturalmente. Porque a forma da gente se aproximar de pessoas na vida, ela é assim, né? A gente encontra uma pessoa, aí você quer conversar com a pessoa, você olha para a pessoa, você dá boa noite, você se apresenta, e, e às vezes a gente esquece que nesse momento de trabalho a gente tem que partir. Estamos lidando com pessoas e temos que partir por coisas, pelo começar com um modo básico de relação com o outro. A gente sabe também, numa situação de um festival, de um encontro de programadores, ou numa outra, de repente você encontra uma pessoa numa outra situação que não tem necessariamente a ver com o trabalho. É importante ver, é hora de falar sobre isso? Ou vamos conversar de outras coisas, vamos conversar da vida, vamos falar de alguma coisa interessante, alguma coisa que nos aproxime, não profissionalmente, mas pessoalmente, por gosto, por pessoas que a gente conhece em comum. Isso
são formas que a gente acaba se aproximando. E isso é o que isso é o que acontece no mundo profissional, mas também é no pessoal, né? Você quer conhecer alguém, você se aproxima e conversa. Quando você encontra as pessoas e começa a conversar com as pessoas que podem se interessar pelo seu projeto, a gente consegue perceber pela atitude, pela escuta do outro, se ela quer que a gente fale, siga falando de trabalho, de um projeto ou não. Talvez ali não seja a hora de conversar, mas talvez viver uma boa experiência com alguém, num momento de intimidade mais informal, pode ser uma ótima oportunidade para depois você abordar essa pessoa com um café, justamente para conversar de trabalho. Ou para depois fazer uma comunicação por e-mail, falando: eu sou o Pedro, nos encontramos no festival tal, em tal contexto, e queria conversar com você sobre um trabalho. E aí o trabalho desenvolve. Como eu disse, tudo isso que eu falei aqui até agora é baseado numa experiência pessoal, num ponto de vista meu, influenciado por várias pessoas com quem eu cruzei no meu caminho, que trabalham com teatro também, com artes, promovendo arte. E eu finalizo esse vídeo falando que a gente precisa criar uma fala que consiga explicar sobre o trabalho, mas também a gente tem que ter uma atitude de interesse pelo outro, para que o outro tenha interesse por nós e pelo que apresentamos. E é isso. Quem assistiu esse vídeo, quiser fazer um comentário, comenta aqui. Quem quiser me procurar, entra no site www.periplo.com.br ou no Instagram, @periplo.prod, e a gente pode conversar, tá bom? Muito obrigado. Agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui e que nos encontremos para conversar sobre muitas coisas. Tchau, tchau.